Graça e paz, meus amados irmãos, povo liberto pelo amor e pela graça do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, que esta palavra gere cura na tua vida, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, meus amados irmãos, tudo que foi previsto por Jesus como sinal dos últimos tempos já está ocorrendo nos dias de hoje. O que indica que realmente estamos vivendo a etapa final. O princípio das dores, a era da iminente volta de Jesus. As pessoas de Deus são odiadas e perseguidas por causa do nome de Jesus. Algumas até são mortas. Nos governos de todo o mundo, a palavra mais comentada é corrupção, que em síntese corresponde à traição da confiança do povo eleitor aos princípios éticos e respeito. Muitos falsos profetas encontram-se por aí, disseminando as suas mentiras e falsas doutrinas de forma dissimulada, e enganando a muitos fiéis. A mentira e a idolatria tomaram conta do mundo. Ou seja, a iniquidade se multiplicou e o amor das pessoas se esfriou. Mas, com a popularização da internet, a palavra de Deus tem sido pregada para todo mundo. Naturalmente, para os que desejam ouvi-la. Você, meu irmão, tem alguma dúvida de que Jesus já está voltando? Eu diria que, na verdade, ele não só está voltando, como já está chegando. O mundo está imerso no pecado e na iniquidade. Pecado, meus amados, significa desobediência a Deus, a transgressão ou violação dos mandamentos do Senhor. O pecado possui um poder de propagação impressionante e precisa ser evitado. E se não combatido com rigor desde o primeiro momento, ele vai reincidir, ele vai crescer e multiplicar. E a pessoa se tornará fria, indiferente, insensível. E aquele, digamos, leve pecado, certamente se tornará em um grande ato iníquo. Iniquidade, meus amados, que é o oposto de equidade ou igualdade, significa desigualdade.
desconformidade, o hábito de pecar sistematicamente, o desrespeito às leis e mandamentos de Deus. O indivíduo iníquo já está tão acostumado com o pecado que nem pede mais perdão ao Senhor. Não sente vergonha de pecar, não se importa com as consequências. O pecado já está integrado à sua personalidade. Que ele o aceita com naturalidade, como uma coisa normal. Alguns até mesmo se orgulham dele. Ou seja, uma pessoa nesse estado, meus irmãos, está dominada pelo pecado. E dessa forma, não responde mais aos estímulos para seguir ao Senhor. Estamos tratando, meus irmãos, de algo muito sério. Um perigo que nos ronda durante todo o tempo, porque o inimigo é incansável e detesta a solidão. Ele quer a tua companhia, meu irmão, a minha, a nossa. Ele vai tentar arrastar todos os que puder para o lago de fogo e enxofre, porque ele não quer ficar sozinho lá, assando naquele lugar. Foi ele quem introduziu o pecado no mundo, e a partir daquele momento, o pecado se expandiu como fogo destruidor e passou a ser algo normal entre as pessoas. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã, com que facilidade o pecado se propagou entre as pessoas. Adão e Eva viviam no jardim do Éden, no paraíso, e tinham de tudo. Não precisavam trabalhar, não sentiam frio nem calor, não precisavam nem mesmo de vestimenta. E podiam comer dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava posicionada no centro do jardim. Adão e Eva tinham plena liberdade, total liberdade, e apenas uma proibição, por determinação expressa do Senhor. O primeiro pecado surgiu quando Adão e Eva sucumbiram à tentação do inimigo e fixaram os olhos no que não tinham direito, ao invés de tudo aquilo que tinham direito. E preferindo seguir a orientação de Satanás, desobedeceram ao Senhor. Pecaram e perderam tudo o que tinham e foram destituídos do paraíso. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Meus amados, dessa forma, o primeiro pecado foi um ato de desobediência, mas que gerou consequências muito grandes, porque ambos, Adão e Eva, passaram a ter que trabalhar para se manter. Eles geraram filhos, e daquele erro, que alguns poderiam até chamar de um simples ato de desobediência, o pecado se estendeu dentro da família para um assassinato. Caim matou Abel por inveja, porque a sua oferta não foi aceita por Deus. Muito embora o Senhor tenha dado a ele
a oportunidade de realizar uma nova oferta que fosse agradável a Deus, ele preferiu desferir o seu ódio contra o seu irmão e se tornou o primeiro assassino da história humana. Gênesis 4, versículo 1, a palavra de Deus diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Da geração de Caim nasceram, meus irmãos, nasceu, meu irmão, Lameque, que confessou também haver realizado 2 assassinatos, aparentemente em legítima defesa, mas eram assassinatos. E o fato é que o pecado estava crescendo e se estendendo dentro da família. Já estava se tornando uma coisa banal, normal e corriqueira. Lameque revela que um dos homens que matou era um jovem e o fez apenas porque o havia pisado. As pessoas haviam se tornado frias e intolerantes, e a violência estava institucionalizada na raça humana. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus diz: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Meus irmãos, a raça humana estava afastada do Senhor. E isso é o que acontece quando damos lugar ao erro. O pecado toma conta, predomina e se torna iniquidade. Nos separa de Deus, não deixando qualquer espaço para a santidade. Somente quando Deus deu a Eva outro filho, de nome Sete, no lugar de Abel, foi quando se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 4, versículo 25, a palavra de Deus diz: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela,
Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós deixamos para trás tudo o que temos e passamos a cobiçar o que não é nosso, o que não temos. Quantas vezes, meus irmãos, deixamos de agradecer ao Senhor por tantas bênçãos alcançadas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e nos entristecemos e, consequentemente, entristecemos também o coração de Deus por invejarmos a outros e desejarmos justamente o que não temos. Não podemos ser eternos insatisfeitos. Isso não agrada a Deus. Basta nos conscientizarmos de que nós não merecemos nada, nem mesmo as nossas vidas. Mas tudo o que temos é pela graça e pelo amor do Senhor. O próprio sentimento de inveja em si já é um pecado. Um pecado aparentemente inofensivo. Mas não existe pecado inofensivo. E ele é capaz de gerar ódio e todas as suas consequências se não vigiarmos atentamente, irmãos. Tudo o que nós temos e o que nós somos foi concedido pelo Senhor, donde se conclui que Ele nos deu o que Ele quer que nós tenhamos. Contentemo-nos com isso e não cobicemos, meus irmãos, a árvore do centro do jardim. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus diz: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Temos, meus amados, a nossa carne o tempo todo inclinada para o pecado. Temos o inimigo das nossas almas buscando qualquer oportunidade para nos arrastar para o mal, para o seu lado. Temos que nos conscientizar, meus irmãos, que nenhum pecado começa grande. Ele sempre se inicia de uma forma bem sutil, dissimulada, com um olhar, um sentimento, um pensamento, que mesmo que aparentem pureza ou simplicidade, no fundo não são inocentes. E ele tem poder devastador e depois de introduzido na cultura da pessoa, vira iniquidade. E aí, só mesmo a mão do Senhor para realizar esse milagre. O homem por si só não consegue. Cometer pecado significa viver no pecado. Nós que somos do Senhor, podemos até pecar, mas precisamos nos arrepender e abandonar essa prática imediatamente para conseguir o perdão de Deus. Não podemos viver na prática do pecado e da iniquidade. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4, a palavra de Deus diz: Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Não podemos nos conformar com o pecado, porque ele sempre gera consequências, meus irmãos, muito graves. Não podemos admitir a prática de atos iníquos, típico de pessoas frias, insensíveis, pessoas do mundo. Quem ama Jesus e tem o Espírito Santo não pode viver no pecado. E se cair, precisa se levantar imediatamente. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, tem dificuldade em abandonar alguma prática pecaminosa ou algum ato de iniquidade, saiba que eles são próprios da sua carne. Então, procure fortalecer o seu espírito com a leitura regular da Bíblia, a oração e a congregação com os irmãos. Normalmente, as pessoas enfraquecidas no espírito
são os que não dão muito valor a essas práticas sabiamente recomendadas pelo Senhor para o nosso próprio bem. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31, a palavra de Deus diz: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Depois, na primeira carta de apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: orai sem cessar. Depois, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24, a palavra de Deus diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, louvado seja o nosso Senhor, que recompensa o nosso arrependimento e os nossos esforços de nos desviarmos do mal. Não precisamos mais oferecer sacrifícios para a remissão dos pecados e nem mesmo para comprar a nossa salvação. Jesus já fez tudo. Já pagou o preço da nossa dívida. E tudo o que temos que fazer agora é confiar nele, amá-lo e seguir as suas orientações, desviando sempre do mal. Pela nossa fé e pela sua graça, ele nos perdoou, mediante o nosso arrependimento. Colocou as suas leis nos nossos corações e nos nossos entendimentos e se esqueceu de todos os nossos erros. Agora, irmãos, não pequemos mais. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus diz: então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na tua vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Depois, primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 18, a palavra diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Meus amados, todo mundo está no maligno. Mas nós somos pessoas de Deus e o maligno não nos toca. Isso significa, meus amados, que ele nos tenta, nos provoca, nos engana, mas quem gera o mal às nossas vidas somos nós mesmos, quando cedemos à tentação. Que você seja, meu amado, fortalecido por essa palavra do Senhor, que você encontre aquela libertação que você está buscando, mas não está conseguindo, e que o Senhor transforme a tua vida neste momento, pelo uso da tua fé, no nome de Jesus. Jesus está dizendo a mim e a você
meu irmão, minha irmã, meus amados. O mesmo que ele disse àquela mulher que foi apanhada em adultério e que ia ser apedrejada pelos seus acusadores. Ele está falando a mesma frase para nós. Vá e não peques mais. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Fique na graça, meus amados, e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Ele.